E se eu te disser que existe uma ferramenta que ela é muito famosa e muito antiga no mundo dos negócios para o planejamento estratégico de diversas empresas, mas que eu trouxe ela personalizada para você utilizar na sua rotina produtiva. Eu ainda digo mais. Eu usei essa ferramenta para tomar a decisão do meu intercâmbio e ainda usei essa ferramenta para terminar um relacionamento. Vocês têm noção de como ela é poderosa? Quando eu digo que parece mágica, gente, mas é neurociência. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Gabi Vasconcelos e esse canal aqui ele é focado em produtividade, em performance, em como você resetar o seu cérebro para parar de procrastinar aquilo que você tanto quer e focar naquilo que realmente é importante para você alcançar seus sonhos. E eu sou uma ex-procrastinadora que sofria. Gente, eu perdi dinheiro, eu perdia tempo, eu perdia muita oportunidade porque eu não estava preparada, porque eu adiava ou eu simplesmente abandonava os meus projetos. Se você está cansado dessa vida e quer ver realmente a sua versão altamente produtiva, então eu te convido para ficar nesse canal, porque agora eu vou te ensinar uma ferramenta, minha filha. Essa ferramenta vai mudar a sua vida. Você vai usar para relacionamento, você vai usar para trabalhar, você vai usar para tomar decisões, você vai usar para ser estratégico. Olha esse cabelinho aqui, gente, mas vamos lá. O nome dessa ferramenta se chama SWOT. Por que ela se chama SWOT, Gabriela? Porque as letras principais dela transformam em palavras, são de palavras do inglês. Essa ferramenta ela foi desenvolvida em Stanford por empresários, startups, e eles usavam muito para fazer o planejamento da empresa. O cenário dela é você visualizar as informações de dentro da empresa e você visualizar possíveis cenários externos e você tomar decisões estratégicas em cima de um objetivo. Eu trouxe para vocês uma versão que você vai utilizar na sua vida e eu chamo ela de SWOT pessoal. Primeira coisa que você tem que entender é que ela é formada por 4 quadrantes, ou esses 4 quadradinhos aqui. Cada quadrado desse representa uma situação, representa um ambiente. Força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Então eles usavam para entender o que é que a empresa tinha de força, o que é que a empresa tinha de deficiências, quais eram as oportunidades que o mercado apresentava, quais eram as possíveis ameaças para haver uma estruturação. Logo eles faziam, alimentavam essa matriz com essas informações e no final das contas eles faziam um cruzamento. Porque quais são as forças que eu tenho que eu vou frear alguma ameaça? Ou então quais são as oportunidades que eu posso utilizar para potencializar as minhas forças, ou melhor, como é que eu posso utilizar as minhas forças para eliminar as minhas fraquezas. Então, quando você entende esse contexto, você vê que dá para utilizar para muita coisa. Mais um exemplo que eu vou dar, eu usei essa ferramenta para aplicar no meu intercâmbio. Eu fiz intercâmbio na Índia, fui fazer intercâmbio na Índia, passei 3 meses lá, no ano de 2016. Antes de viajar, né, eu trabalhava no governo, trabalhava no estado de Alagoas, meu salário era pouco, eu não tinha condições de pagar, então eu fui fazer essa ferramenta para ver se eu tinha forças o suficiente para lidar com a oportunidade que era o intercâmbio, mas para não sofrer nenhuma ameaça, que era fator de dinheiro. E, gente, deu muito certo. Depois disso, eu usei ela para uma situação muito pessoal. Muito pessoal, assim. E aí, quando eu digo que ela é poderosa, é porque ela vai de A a Z, meu amor. Você usa para abrir um negócio, para fechar um negócio, como você usa para começar ou terminar um relacionamento. Então, eu estava num relacionamento extremamente tóxico. E esse relacionamento fazia com que eu me sentisse muito... Sabe quando você se sente inferior, sabe? Que a pessoa não quer estar contigo, mas você fica ali como se qualquer migalha que ela dá, você se satisfaz, né? Eu me vi nessa situação e fui fazer uma SWOT dessa. E aí eu peguei lá. Coloquei quais são as forças dessa pessoa. Aí tinha lá as forças. Depois eu coloquei quais são as fraquezas dessa pessoa. Coloquei, esse relacionamento é uma oportunidade. Aí, quais são as oportunidades? Esse relacionamento é uma ameaça. Quais são essas ameaças? Gente, quando eu juntei as informações, eu não tinha quase nada de força. Eu tinha muitas fraquezas nesse relacionamento. Essa pessoa tinha muitas fraquezas e não casava com o que eu queria, porque ele claramente queria outra coisa. Não tinha oportunidade, era muita ameaça. Ameaça de sofrer, ameaça de traição. Então, já acontecia. Então, o que foi que eu percebi?
Se você tem clareza, e aí a gente vai trazer um pouco da ciência também, né? Por que ela funciona tão bem? Segundo o Daniel Kahneman, que eu já trouxe um pouquinho dos artigos dele para cá e do livro, né? Rápido e Devagar. Ele fala que quando a gente utiliza uma ferramenta que ativa o nosso córtex pré-frontal, a gente tem um desenvolvimento muito melhor cognitivo. Você pensa com mais clareza. O nosso cérebro tem tempo de fazer associações com mais qualidade. Então, quando você toma uma decisão pensada, analisada, inclusive é uma das melhores oportunidades da gente usar o nosso cérebro, quando você ativa uma ferramenta dessa, que você dá o comando para o seu cérebro. Agora eu quero que o córtex pense quais são as forças dessa situação. Quais são as forças da minha rotina? Quais são as minhas forças? E aí eu vou preencher com você agora. Essa primeira folha aqui, eu explico um pouquinho dela. Eu não trago tanta ciência, gente, porque esse é o objetivo. O vídeo aqui é para ser objetivo, é para te explicar. Que ferramenta é essa? Veio lá dos Estados Unidos, muito utilizada para tomada de decisão, para tirar a pessoa do caos e entender o ambiente que ele está, né? O interno e o externo. E aqui é justamente um resumo disso ela é utilizada para você tomar decisões sobre a sua rotina, como você pode potencializar os seus resultados. Então, quando a gente fala forças, quais são as suas forças? O que é que te deixa enérgica? O que é que te deixa lá em cima? O que é que te faz vibrar? Aí você vai colocar ali. Depois você vai colocar as fraquezas, as suas fraquezas. O que é que drena a sua energia? O que é que te faz procrastinar? Por que eu digo que essa ferramenta ela é tão poderosa? E não só eu, né? Daniel Kahneman e todos os pesquisadores de produtividade, né? Dessa ciência. Quando a gente ativa o nosso córtex, a gente tem mais informações, a gente tem mais espaço mental. Então, no lugar da gente ficar com o cérebro na amígdala, que é responsável pelas emoções, pela dor, pela loucura, o estresse também, no lugar da gente jogar informação para ela, a gente diminui a atenção nesse espaço cerebral e aumenta a atenção no córtex. Por quê? Porque no lugar de você ficar remoendo um pensamento repetitivo ou sofrendo por algo que você deveria fazer, mas não está fazendo, você simplesmente ativa o seu superpoder, que é a cognição, que é pensar com clareza. Inclusive, no livro do Daniel, ele fala que quando a gente usa o nosso córtex, a gente tem 40% mais chance de tomar as melhores decisões. Por quê? Porque a gente tem diminuição do cortisol e a gente tem diminuição da ativação da amígdala. Então, pensa comigo, quando a gente está consciente, quando a gente está bem, quando o nosso coração está calmo, a gente não toma decisões muito melhores? A gente não pensa em outras informações, a gente não tem acesso a outras informações. Então, a ideia da técnica da matriz pessoal é justamente essa. É fazer com que você saia dessa confusão mental de muitas possibilidades, que às vezes é isso, né? A gente tem muita possibilidade, mas não sabe por onde começar. E essa ferramenta, ela te dá esse poder. É como se fosse um superpoder mesmo. Eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu sou muito boa, eu tenho clareza absoluta agora do que eu preciso melhorar e eu consigo enxergar oportunidades no meu ambiente que resgata essa pessoa que eu sou, essa habilidade que eu tenho, essa produtividade que está dentro de mim, porque está, gente. Falando de uma ex-procrastinadora, a força está dentro de você. Você só precisa tirar essas capas de cansaço, tirar essa capa do desgaste, de tanto ficar pensando, de tanto estar sob pressão, para você começar, tirou a lente do cansaço, você tem clareza, toma as melhores decisões, e aí sim, a sua vida muda como se fosse, mágica, mas é neurociência. Essa foi a ferramenta, e eu amo essa ferramenta, gente. Até mostrar aqui umas fotos da minha viagem também, porque foi um divisor de águas. E se eu conseguir usar para terminar relacionamento tóxico, se eu conseguir usar para poder fazer um intercâmbio, você não vai usar na sua rotina, meu amor, baixe, aqui na legenda eu vou deixar o PDF para você baixar, mas se você realmente estiver decidido ou decidida, Gabriela, eu vou botar para quebrar, eu vou disponibilizar também o link direto para o meu caderno de ferramentas neurológicas. Essa é só esse daqui, essa matriz SWOT, ela é só um exemplo de como a gente pode utilizar a neurociência e utilizar esses artigos que é a minha especialidade. Eu vou buscar informação, vou buscar ciência e transformo num desenho fácil assim como essa ferramenta para você preencher, para você ganhar mais tempo. E quando a gente tem mais tempo e clareza e a gente sabe o caminho, nossa, a gente voa igual um foguete. E eu torço para que você tenha essa clareza. Então, pega aqui na descrição, entra no nosso caderno. Se você for membro da comunidade, que eu também vou deixar aqui o link do Telegram na descrição, você tem uma condição especial que ainda está disponível. Então,
Pega essas informações, utiliza e se valoriza agora. Pensa em você, toma decisões pensando no seu futuro. Por quê? Até dezembro dá pra gente botar pra quebrar, dá pra gente fazer muita coisa. Eu tô aqui, ó, na torcida, segurando na sua mão e vai dar tudo certo. Bote pra quebrar daí, que eu tô botando pra quebrar do lado de cá e se prepara pra o próximo vídeo. E se você quer mais, Gabriela, eu quero um pouco mais dessas informações. Além da comunidade, ainda tem as nossas redes sociais que eu vou deixar aqui também. Tem stories, tem postagem, tem treino, tem rotina, tem bastidor, e eu tenho certeza que se você aplicar essas técnicas, é impossível você falhar. No médio e no longo prazo a gente sempre vence, porque o hábito é capaz de te levar em qualquer lugar. Agora para de procrastinar e vai ver a sua vida, porque ela é extraordinária demais pra gente ficar adiando, e até o próximo vídeo.